Na década de 90, não se via carros com as palavras Build Your Dreams estampadas na lataria, mas foi quando uma das maiores montadoras do mundo dava os seus primeiros passos, ainda na época como fabricante de baterias recarregáveis. A empresa, fundada por Wang Chuanfu em Shenzhen, na China, veio a comprar uma pequena montadora só em meados de 2003, um movimento que foi visto como um ceticismo à época, mas que trouxe grandes frutos. Afinal de contas, hoje a BYD ostenta números relevantes na sua indústria. No ano passado, se tornou a empresa maior fabricante de veículos elétricos de todo o mundo, vendendo 1,76 milhão de carros 100% elétricos, ultrapassando inclusive a Tesla de Elon Musk. Na mesma janela, a BYD também ultrapassou a Tesla em receita, faturando 107 bilhões de dólares no ano de 2024, perante 97,7 bilhões de dólares da empresa do bilionário americano. Atualmente, a empresa possui presença em mais de 400 cidades, distribuídas por mais de 70 países, incluindo aqui no Brasil, onde ela chegou há mais de 10 anos atrás. Hoje, no Dinheiro Entrevista, a gente recebe o executivo que comanda a operação dessa gigante dos carros elétricos aqui no Brasil, Alexandre Baldi. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem contigo, obrigado pela acolhida. Eu que agradeço aí o seu tempo, você dá espaço aí para falar com a gente aqui da Isto é Dinheiro. E antes de tudo, para a gente abrir aqui o programa, falar um pouco mais sobre a companhia, né, sobre a operação, a gente até estava falando um pouco sobre isso antes de ligar aqui as câmeras. A BYD é muito famosa pelos carros elétricos, mas ela não é uma empresa só de carro elétrico, né? Você até estava me relatando que dentro do share ali de faturamento, né, não é o carro elétrico 90, 80% que vocês geram de receita. Além dos carros, o que mais a BYD fabrica e quanto isso representa dentro do negócio de vocês? Então, a BYD é uma green tech, é uma empresa que é focada na produção de várias jornadas que tenham sustentabilidade como a sua vertente. Qual é a nossa frase mestra? A redução da temperatura do planeta Terra em até 1 grau Celsius. E a BYD começou lá em 1994, completou 30 anos no ano passado, fabricando baterias de lítio para telefones celulares. Em 4 anos, ela já detinha em torno de 50% de participação em todo o market share do planeta. E com esse sucesso, várias vertentes, várias jornadas produtivas foram criadas. A BYD tem parceiros como Apple, hoje em torno de 30% da totalidade de um iPhone é fabricado pela BYD. Se você observar os iPads, em torno de 80% da totalidade de um iPad é fabricado pela BYD. Então você tem parceiros como outras companhias que são bem relevantes globalmente na área de tecnologia. A BYD produz semicondutores, produz painéis solares, baterias estacionárias, baterias para diversos modelos de eletrônicos, 22% de market share em todos os telefones celulares e smartphones do planeta possui uma bateria BYD. Assim como também ela detém uma bateria que é a mais moderna e mais segura para os carros híbridos e elétricos em todo o planeta. Então, nessa jornada produtiva, a BYD detém 1 milhão de colaboradores, 1 milhão de funcionários. São 120 mil PhDs para desenvolver o que há de mais moderno, o que há de mais inovador e o que torna todos os dias possíveis a BYD depositar em torno de 20 patentes no órgão regulador. Atualmente, são mais de 20 mil patentes depositadas, reconhecidas por órgão regulador chinês, por órgãos reguladores globais. Isso faz com que a BYD é uma grande e vanguardista empresa tecnológica que tem essa base forte na sustentabilidade. E quando ela entrou no universo dos carros a passeio, ela ficou muito conhecida pelo fato de que carro é uma paixão do ser humano, uma paixão do cidadão pelo mundo, especialmente do brasileiro. E nesse fato, a BYD se tornou ainda mais conhecida, mais popular em termos de reconhecimento da marca. E hoje, quanto que o carro elétrico representa dentro do negócio? Assim, quanto que o negócio de carros representa dentro do faturamento da empresa? É bom a gente relembrar que na jornada produtiva da BYD existem dois modelos, duas tecnologias que ela produz. O carro híbrido plug-in, que nós chamamos aqui no Brasil de super híbridos, porque a BYD tem uma tecnologia que chama Dual Mode. Ela entende o seu modo de direção, a sua vontade em termos de reflexão diária no seu hábito de dirigir. Se você quer um carro econômico, mas que tenha performance, você vai encontrar um carro Dual Mode Intelligence, que é aquele como o Song Plus, que é um sucesso de vendas no Brasil, a família Song como um todo.
Mas você também tem a DMO, como a BYD Shark, que é uma caminhonete que nós lançamos no Brasil, que tem uma tecnologia de você ter 437 cavalos de potência numa picape média, quer dizer, é a mais potente do Brasil entre todas, mas entrega a capacidade robusta do off-road. E também tem o Dual Mode Performance, que é um carro que, como o BYD TAN, que ainda não é comercializado no Brasil, mas detém mais de 400 cavalos de potência, num carro que é uma SUV de 7 lugares, que comporta, vamos dizer assim, um uso familiar, mas também com uma performance bastante esportiva. Então, isso demonstra que a BYD ela tem muita força nos carros híbridos, plug-in no mundo afora, e que também tem força nos carros elétricos. E na totalidade dessa composição de vendas, em torno de 55% das receitas globais da BYD são oriundas de carros a passeio. Entre os híbridos, como os 10 mais vendidos do mundo, entre todos os carros, consta o BYD Song Plus, que é o nosso carro mais reconhecido no mercado brasileiro e, claro, um dos mais vendidos no mundo. Perfeito. Mas dentro do faturamento, quanto que o negócio de carros representa hoje? É mais de 50%? Como eu disse, são 55% de participação na nossa receita os carros a passeio. Perfeito. E os outros 45 estão pulverizados em Em, baterias, em em muitas tudo? jornadas, baterias, painéis solares, semicondutores, máscaras faciais. A BYD tem uma história que eu creio que seja fenomenal. Começou a pandemia, ela possuía em torno de 500 mil trabalhadores no seu corpo, né, de colaboradores. E chegaram ao Mister Wang, que é o nosso fundador, chairman e CEO, e disseram: Mister Wang, nós temos a obrigatoriedade do uso de máscara facial. Perfeito, vamos comprar máscara. Mas e aí? Aonde podemos comprar máscaras faciais? Não existe disponibilidade. A máscara custava em torno de 2 centavos de dólar, hoje não existe por preço nenhum. Nós vamos ter que parar nossas produções porque não existe máscara. Então ele chamou o time de engenharia e disse: preciso transformar uma fábrica de carro numa fábrica de máscara para a gente sobreviver. Em 3 dias, esse time de engenharia levou o projeto até ele. Em 7 dias, desde o D0, começaram a fabricar máscara. E no 30º dia daquele dia, que foi fatídico, em que era necessário, né, nessa descoberta pelo uso e obrigatoriedade de uso de máscara facial, a BYD já era o maior fabricante de máscaras faciais do planeta, assim como é até hoje. Então são muitas jornadas que poucas pessoas reconhecem, poucas pessoas sabem, mas que fazem da BYD uma empresa com muita capacidade produtiva, né, que altamente empregadora de mão de obra, quer dizer, tem 1 milhão de trabalhadores em todo o planeta e que investe em fábricas em toda parte. Fábrica no Brasil, estamos há mais de 10 anos fabricando chassis para ônibus elétricos aqui no Brasil, na cidade de Campinas. Painéis solares, somos o maior fabricante nacional de painéis solares no Brasil e estamos em breve, né, inaugurando a nossa fábrica de carros a passeio, sejam carros híbridos, sejam carros elétricos, lá na planta de Camaçari, na Bahia, mas uma composição. Também na Europa estamos já com uma fábrica em bom volume de obras em andamento, seja na cidade de Budapeste, na Hungria, assim como também na Turquia, e outra uma planta industrial bastante robusta na cidade, no país, na Tailândia. Então, quer dizer, isso mostra que a BYD ela vem crescendo globalmente. Perfeito. Logo menos a gente fala da fábrica de Camaçari, que aliás vocês colocam em operação no fim desse mês, né? Exatamente. Nosso objetivo é do dia 26 de junho, às 9 horas da manhã, nós darmos partida na nossa fábrica, começando a produzir carros híbridos, carros elétricos, e o primeiro carro formalmente anunciado é o BYD Dolphin Mini, que é o elétrico mais vendido do Brasil, né? Foi uma revolução em termos de acessibilidade, né, de democratização e de permissão ao acesso ao consumidor brasileiro do que há de mais moderno, inovador e, claro, que leva um status social para o consumidor. Perfeito. E ele é só por curiosidade, né? Você falou de todos esses braços de negócio, né? Tem bateria, tem painel solar, tem tudo. Qual que são os modelos, os negócios mais novos, digamos assim? Quais as últimas coisas que a BYD começou a fabricar, fora os carros, fora tudo mais? Olha, é muita coisa. Eu aqui não sei lhe precisar Uhum. quais foram os últimos negócios, porque a BYD ela tem envolvimento em várias cadeias produtivas, em eletrônicos, em semicondutores, em muitas áreas. Então, investimentos que façam a convergência com o que ela produz, para que ela possa conseguir verticalizar. Esse exemplo que eu tirei das máscaras faciais foi um exemplo bastante marcante para o Mister Wang. Então, ele decidiu verticalizar ainda mais para que pudéssemos ter, primeiro, fornecimento de insumos para que nós não parássemos a nossa unidade industrial. Segundo, capacidade de competitividade, ingressar em mercados em toda parte do planeta com custos mais competitivos. Um grande gargalo que veio pós-pandemia eram os navios, era o frete marítimo pelo globo. O que a BYD fez? Adquiriu navios, reformou navios, transformou navios em meios, né, de transporte com capacidade limpa e sustentável de utilização, para que ela pudesse, então, levar ao mundo
o transporte marítimo dos seus carros híbridos e elétricos aonde ela ingressasse. Perfeito. Você falou bastante do Wang, né, que é o Wang Tianfu, que é o fundador, e ele atualmente ainda é CEO, né? Ele ainda é ele que comanda a empresa, certo? Exatamente, ele é o chairman e CEO da empresa. E como é que é a sua relação com lá? Você vai muito para a China? Você já conheceu ele pessoalmente? Como é que é a Já, relação com já a diretoria da conheci, empresa? já conheci pessoalmente, temos lá reuniões que ocorrem a cada semestre, aonde nós vamos para a China. Existem dois atores aqui no Brasil que são conhecidos como country managers. É o Tyler Lee, que ele está no Brasil há em torno de 10 anos, pessoa fantástica, com capacidade extraordinária, de origem chinesa, e eu que faço aqui esse par com o Tyler. Então, nós vamos a cada semestre para a China para entender o que está sendo desenvolvido, para poder compartilhar o que está sendo vivenciado no Brasil, para que a gente possa compartilhar com os outros country managers pelo mundo, sejam na América do Sul, na América Latina, na Europa, na Ásia, no Sudeste Asiático ou na Oceania. Qual é a vertente, quais são as percepções de crescimento, aonde os mercados que a BYD cresce, quais são os desafios para que ela possa crescer mais ou menos. Então, assim, essa relação ela é muito importante, porque experiências vividas aqui para poder fazer com que a gente possa crescer mais rápido, experiência de trade marketing, experiência de relação com a experiência do cliente na utilização do carro. Seja assim, essa troca de experiências e nessas reuniões que ocorrem semestralmente, elas são fundamentais para que a companhia entenda que cada mercado a gente possa entender a sua particularidade, a sua peculiaridade. A BYD é uma empresa global, mas que tem e que pensa localmente, para que ela possa crescer de acordo com a necessidade e de acordo com a capacidade daquela localização onde ela decide investir. Perfeito. E nessas reuniões semestrais são mais estratégicas? Você vai para lá para vender o peixe do Brasil, digamos assim? Na verdade, a gente vai para poder compartilhar informações e receber informações. É entender quais são as jornadas que a BYD esteja investindo em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de tecnologia, em desenvolvimento de pipeline para o futuro. A BYD investe muito, muito mesmo em ciência e em tecnologia para que ela possa resultar na inovação. Ela anunciou há poucos meses que ela ia colocar o sistema de direção autônoma, que chama-se God's Eye, em todos os seus modelos de carros. Isso foi uma grande informação, isso foi uma grande notícia. Imagine só, você ter uma capacidade de um modelo, seja como o Dolphin Mini, né, semi-autônoma, quer dizer, um carro mais acessível, quer dizer, para o brasileiro que conhece o Dolphin Mini como mais barato, e você ter aquilo que existe de tecnologia no carro mais caro. Assim como também desenvolveu há poucas semanas, né, posso assim dizer, um carregador super rápido, né, o Supercharge, capacidade de 1 megawatt de capacidade de carregamento, assim como a bateria, né, dentro da e-Platform, que foi uma bateria que tem a capacidade de receber também nesta velocidade para ser carregada com 400 quilômetros de autonomia em 5 minutos. Então foi uma mudança muito profunda, ao qual ela consegue vencer esses paradigmas das pessoas que imaginam que o carregamento, que a infraestrutura, ela é um desafio. Imagine só, você ter um carro elétrico e conseguir carregá-lo no mesmo tempo, se não mais rápido, do que um posto de combustível abastecendo com a gasolina. Perfeito. E eu queria perguntar também, como é que você foi parar na BYD? Foi os chineses que ligaram para você? Porque você tem um passado já na esfera pública brasileira, né? Se não me engano, foi deputado, já foi secretário dos transportes aqui em São Paulo, no governo do estado. Como é que você foi parar para o seu cargo que é de vice-presidente sênior hoje da BYD? Na verdade, eu sempre fui empreendedor, né? Eu comecei como vendedor em 1999, vendendo para empresas de embalagens para a indústria farmacêutica, lá no estado de Goiás, no meu estado. Depois eu passei a montar as indústrias ao qual eu representava, porque eu sabia que uma hora, se eu crescesse, eu seria substituído. Então, ao invés de que eles me dessem um pé na bunda, eu dei um pé na bunda deles e montei a minha própria fábrica, onde eu me tornei líder nesses segmentos. A título de exemplo, as caixinhas de remédio. Eu saí do zero ao topo em torno de 20 anos, fabricando mais de 20% de todas as caixinhas de medicamentos do Brasil. Pouca gente sabia, você e certamente todos que nos assistem já consumiu produtos que eu fabricava dentro da minha indústria ao longo desse período. Então, dentro desse momento, com 30 anos de idade, eu decidi receber e aceitar um convite para ter uma experiência pública, já que eu já tinha sucesso na minha empresa, já tinha uma independência financeira, uma independência corporativa da minha vida pessoal, e fui me tornar secretário dos Comércios, depois deputado federal. Tive a oportunidade de ser líder da maior bancada da Câmara, presidente de comissão de segurança pública. Fui um grande relator com diversas, né, muitas matérias legislativas, como repatriação, convalidação de incentivo fiscal, regulação de Banco Central e CVM. Depois eu me tornei ministro das cidades do governo do presidente Michel Temer por quase 1 ano e meio. Tive a oportunidade de comandar Minha Casa Minha Vida e outras várias importantes
pastas e temas do Brasil, como fiz também o marco regulatório do saneamento básico, enviando a medida provisória para o Congresso. Posteriormente, tive a oportunidade de ser secretário de Transportes aqui do Estado de São Paulo, comandando o metrô, CPTM, MTU. Fiz a concessão da linha 8 e 9 aqui na Marginal, que também liga a região oeste, aqui a cidade de Osasco e outros municípios. Retomei a obra da linha 6 Laranja, que é uma obra que hoje vem sendo conduzida com maestria pelo governador Tarcísio e toda a sua equipe, para que a gente pudesse ter ali mais de 9 mil trabalhadores naqueles pontos, né, de construção na obra da engenharia de maior envergadura aqui do Brasil e naquele momento a maior PPP do mundo. E depois eu tive a oportunidade, né, de, quando deixei a Secretaria de Transportes, tentei ser e fui candidato pelo meu estado, acabei não obtendo êxito, e fui convidado pela BYD, né, pelo Tyler, pela Stella Lee, para que eu pudesse ajudar nessa direção da BYD, que ingressava no mercado automobilístico brasileiro. Começava a dar os primeiros passos, já atuava em pilhadeiras, já atuava em baterias, já atuava em chassis para ônibus elétricos, já atuava em painéis solares no Brasil, e a intenção clara de um plano para atuar em carros a passeio. Em 2022, quando este primeiro contato, esse convite por parte da Stella Lee e do Tyler, para que eu pudesse ingressar na companhia, comecei como um advisor, né, como recomendando as direções da companhia. Depois nós tivemos o primeiro passo, uma relação cada vez mais intensa, de maior confiança, ao qual eles me convidaram para me tornar mais efetivo membro da companhia, como vice-presidente sênior de todo o grupo da BYD. Não é só na parte de carros, mas baterias, chassis para ônibus, painéis solares, e head da companhia BYD Auto, que é aquela que é a que vende, comercializa, fabrica carros híbridos e elétricos aqui no Brasil. Perfeito. Isso tem quanto tempo que você entrou para a BYD? Tem quantos anos? Tem em torno de 2 anos e 6 meses, aproximadamente. Perfeito. E assim, boa parte dos executivos que sentam aí na cadeira que você está agora, sempre tem algum traquejo com Brasília, né? Porque é relevante você ter diálogo com, né, com a esfera pública, com todos os poderes. No seu caso, você já fez parte da esfera, né? Você já foi secretário, já foi ministro. Como que isso lhe ajuda e como que isso ajuda também a sanar as questões da indústria, né? Porque acho que o Brasil é um mercado relativamente difícil, digamos assim, né? Tem questões tributárias, tem regras, é tudo muito diferente. Como é que foi fazer essa entrada do mercado de automóveis aqui no Brasil? Olha, primeiro assim, um perfil como o meu não é um perfil muito fácil de você encontrar que esteja disponível para poder ser um executivo no mercado. Eu nunca trabalhei para empresa nenhuma. A primeira empresa que eu tive a oportunidade e experiência de trabalhar foi para a BYD. Então, eu nunca tive chefe, nunca tive reporte a ninguém, a não ser na esfera pública, a governadores e presidente da República. Então, foi a minha primeira e única experiência que eu tive até hoje. Creio que as pessoas tinham até receio de me fazer esse convite, porque eu tinha já a minha empresa, já tinha a minha indústria, já tinha os meus ativos pessoais e tinha sucesso nesse aspecto, né, na minha vida pessoal, portanto, eu não tinha nenhuma necessidade de poder trabalhar como executivo para uma outra empresa. E tinha experiência no meio público. Então, é realmente um ambiente que você tem dificuldade de encontrar no meio público pessoas que têm sucesso empresarial, né, e que tenham sucesso no ambiente público. Então, quer dizer, eu estive no meio público como parlamentar, como executivo. A maior parte do tempo no meio público eu fui executivo, porque eu fui secretário de Estado em Goiás, fui secretário de Estado em São Paulo, secretário de Estado, que me deu a oportunidade de conhecer, né, na esfera estadual como é que é essa relação no dia a dia, porque quando você é ministro de Estado, é muito longe da realidade, da vida das pessoas. Você comanda uma aeronave a 40 mil pés de altitude, onde você manobra botões que você ingressa, envia recursos, você pilota programas que são nacionais, mas que é uma relação distante da vida das pessoas. Mas quando você atua no Estado, quando você atua no município, eu nunca tive a oportunidade de atuar em município, mas no Estado, sim, essa me dá a vivência de como é que funciona a realidade da vida das pessoas no seu dia a dia. Então, e quando você volta para a vida corporativa, quando você está na vida corporativa, né, na vida empresarial, aí você consegue ter essa avaliação de o que é importante para a parte reguladora, o que é importante para construir políticas públicas que sejam pertinentes não é só para a sua empresa, mas para o segmento como um todo, que seja importante para que você consiga crescer, né, consiga convencer o investidor para entender a complexidade do cenário burocrático brasileiro, cenário regulador brasileiro, esse cenário de tantas adversidades econômicas, fiscais, enfim, que a gente vive no Brasil no seu dia a dia. Perfeito. E nessa vida nova, como é que tá sendo? É mais difícil ter um chefe corporativo chinês ou é mais difícil responder para um governador?
Olha, vou te dizer que para mim, eu nunca me importei muito para quem eu responda, desde que a gente esteja trabalhando, dedicando e conquistando resultado, certo? Porque por si só, o nosso trabalho, o nosso resultado fala pela nossa capacidade e fala pelas entregas que aquele que a gente esteja respondendo, seja o governador, seja o presidente da República, ou seja a Estela, como a pessoa que hoje a gente reporta, enfim, que a gente entenda que o resultado fala por si só. Então, para mim, sempre foi fácil, sempre foi tranquilo. E sempre foi absolutamente simples essa relação, porque se eu entrego o resultado, a companhia está crescendo, a companhia está na vertente de buscar aquele resultado e tem conquistado, enfim, ele fala por si só. Perfeito. E o que eu ia perguntar, você falou de relação com China, que você foi para lá, você conheceu a diretoria da empresa. Eu me recordo que eu almocei com os executivos de uma empresa que fabricava notebooks, celulares, aparelhos assim, e eles tinham tido relação com a China. Não me recordo se eles tinham um negócio lá ou não, mas tinham ido e tinham relatado, assim, falando, poxa, lá é muito diferente, né? Lá tem alguns aspectos culturais que são diferentes e tem a questão de negócio. Tem coisas que não acontecem aqui, que quando você chega lá é muito diferente. Eles deram um exemplo que eles visitaram uma fábrica e eles falaram, poxa, a fábrica inteira estava escura, porque era inteira automatizada, então falou, pô, a gente não precisa ligar a luz da fábrica para economizar e a fábrica inteira é automatizada. Desse tempo que você tem essa relação com a China, né, que você foi lá, se conheceu, imagino que tenha conhecido várias fábricas, tenha conhecido muito da empresa, o que mais te surpreendeu estando lá? Olha, eu vou te dizer o que mais me surpreendeu estando nessa experiência de relação com a China é a relação trabalhista. Porque nós brasileiros acreditamos que a China ela não paga bem a remuneração dos trabalhadores, que ela tem uma carga horária de trabalho que ultrapassa aquilo que a gente está acostumado normalmente e que isso mudou completamente. Porque é uma relação hoje de trabalho completamente normal e uniforme com o que a que ocorre em todo o planeta. A remuneração chinesa, se já não é a mesma, ela é superior à remuneração que um trabalhador, seja de fábrica, seja, né, de outras áreas de segmentos econômicos no Brasil. Então isso me surpreendeu bastante, porque você, quando vai para a China, você espera, né, que essa relação trabalhista ela seja completamente diferente. Mas é por isso que a China vem se tornando cada vez mais esse grande motor do desenvolvimento e inovação de todo o planeta. Perfeito. Então, na média, você diria que um trabalhador de uma fábrica na China é igual ou tão mais Ou remunerado superior, como a um trabalhador de uma fábrica aqui no Brasil? E as exatamente. condições são parecidas também, de horário de carga horária e tudo mais? Absolutamente. Perfeito. Isso, só por curiosidade, isso é na BYD só ou você diria no país todo? Eu conheci a BYD, agora eu acredito que seja em todo o país, porque a China cresceu, se desenvolveu, você já não olha e consegue perceber miséria, pobreza na China. Eu fui para a China muitas vezes há muitos anos. O que ela mudou, o que ela se transformou, o que o governo chinês buscou investir em educação, investir na localização para que pudesse ajustar o emprego para que as pessoas se deslocassem menos, é impressionante. Porque você observa que a gente gera emprego aqui na centralidade da cidade de São Paulo, mas você dá essa oportunidade para quem mora onde? Para quem mora em Guaianazes, ou até para quem mora mais longe, Mogi das Cruzes, ou para quem mora em Franco da Rocha, ou para quem mora em Jundiaí. Então você imagina que todos os dias, quantas milhares ou milhões de pessoas não vêm de regiões distantes, longe da cidade de São Paulo, trabalhar, a qual ela onera o transporte público, ela onera a própria vida, ela piora a sua qualidade de vida, ela faz com que você exige nesses locais onde ela mora uma creche, uma escola, uma unidade de saúde. Então, enfim, a falta de planejamento, de localização, de investimento em educação, de investimento para geração de empregos, isso é muito ruim no contexto social e econômico para o progresso de um país. E foi isso que a China, ela atacou de maneira muito positiva. Ela planejou como deveria ser essa expansão, sobretudo expansão urbana, de onde localiza seu emprego e o trabalhador, para que as pessoas pudessem se deslocar menos. É uma cidade como Xangai, de milhões e milhões de pessoas, né? Quase 30 milhões de pessoas que todos os dias vão ao trabalho e voltam, enfim, é uma dificuldade, é um desafio. Então, para que você não precisa criar, né, estruturas do poder público, seja da educação, da saúde ou de outras áreas, muito concentradas, né, para que várias pessoas se deslocam, se locomovem, que poluam, que
onerem o sistema público, que tornem o sistema público de transporte cada vez mais assoberbado, você tem aí um desafio de poder entender o seguinte: não, vamos levar o emprego para onde a pessoa mora. Vamos levar o emprego lá para Guaianazes, vamos levar o emprego para Franco da Rocha, vamos levar o emprego para Jundiaí, fazer com que as pessoas elas morem e trabalhem no mesmo local. Que aí a gente desonera o Estado, a gente desonera a necessidade de investimento no transporte público, na mobilidade urbana e, sobretudo, na consequência da emissão de poluente. São Paulo tem um deslocamento de pessoas diariamente, é incrível, é um dos maiores do planeta. E isso é resultante dos últimos 50 anos de uma falta total de planejamento em termos de nós localizarmos a geração de emprego e na promoção de renda para que as pessoas pudessem morar mais próximas ao seu trabalho. Perfeito. E trocando um pouco aqui de assunto, a gente tá falando de carro aqui, tem a questão da adesão, né? Acho que hoje boa parte do brasileiro ainda vê o carro elétrico como uma certa novidade, e lá fora, em alguns países, o número da frota do país que é de elétrico é muito maior, né? A gente até tá comentando aqui, antes de ligar as câmeras, que em países como a Noruega, mais de 90% dos carros são elétricos. Hoje, na sua visão, o que falta pro brasileiro ter um carro elétrico? É uma barreira cultural? Por que o brasileiro ainda não compra tanto carro elétrico em comparação a outros países? Certamente porque não há política pública nas esferas públicas, sejam municipais, que são 5.570 cidades no Brasil, sejam estaduais, que são 27 unidades federativas. São raros os casos que a política pública ela é de fato criada para poder promover a eletrificação de frota e, claro, a sustentabilidade, a redução da emissão de poluentes. Veja o caso de Brasília. Brasília, o governador Ibanez implantou uma política pública para isenção de IPVA para carro híbrido e carro elétrico. Hoje, o volume de emissão de poluentes de Brasília reduziu drasticamente. O volume de redução de utilização de combustíveis fósseis de Brasília reduziu drasticamente. Então, quer dizer, o que a gente promove de política pública em Brasília, neste caso, com a eletrificação de frota, é fantástico, porque você melhora a qualidade de vida das pessoas, você melhora o ambiente onde as pessoas vivem, você reduz a emissão de ruídos, você melhora a questão de, propriamente, a saúde pública. Porque você imagina em São Paulo, a emissão de poluente, 26% da emissão de poluentes do planeta, ela é oriunda de transporte de passageiros ou de cargas. Se na cidade de São Paulo você fala que ônibus são a combustão, se os carros de transporte, sejam utilitários, sejam caminhões leves, são a combustão, e os carros a passeio que as pessoas utilizam para ir trabalhar ou para passearem todos os dias são a combustão, a emissão de poluente, a emissão de gases, a emissão de tóxicos, que todos os dias não oneram o poder público na saúde pública, porque são doenças respiratórias, são ruídos que são emitidos. Isso a gente não leva em conta numa avaliação e num balanço do que é a importância de eletrificação de frota. Foi essa a razão que levou a China em tomar a decisão de eletrificar a frota como cidades em Xangai e Pequim, para que ela pudesse ter uma melhora de qualidade de vida. Quando você iria a Pequim, você observava o céu de Pequim, era um céu cinzento, era um céu como se fosse nebuloso, num dia de chuva. Hoje você vai a Pequim e você vê claramente uma mudança drástica, uma mudança tremenda, porque uma eletrificação de frota de ônibus, de táxis, de motores de aplicativo, de carros, de pessoas que vão e voltam todos os dias da sua casa, ao seu trabalho, é impressionante. Então, falta política pública, realmente em todas as esferas, para que a gente possa, né, o Brasil é o país do etanol, fantástico. Nós temos a capacidade de ter um carro híbrido plug-in que utiliza a eletricidade, que utiliza o etanol e que nós vamos ter um carro green, quer dizer, uma avaliação fantástica. Mas na avaliação da utilização de um carro hatch compacto, um carro pequeno, de uso eminentemente urbano, esse uso na China hoje é 90% na venda de carros elétricos, 100% elétricos. Quer dizer, porque as pessoas utilizam para ir da sua casa ao seu trabalho todos os dias. É zero emissão de poluente, é zero emissão de carbono, é 5 vezes menos o gasto financeiro em comparação com a gasolina. Imagine só, você gastar 5 vezes menos para ir da sua casa ao seu trabalho todos os dias utilizando um carro inovador, tecnológico e sustentável. Quer dizer, você gastar 90% a menos em termos de manutenção. Isso no médio prazo, no bolso do brasileiro, é muito crucial, é muito importante, porque a pessoa avalia o quê? Para a compra de um carro. Preço de aquisição e o preço de manutenção, o custeio, a utilização no seu dia a dia. Então, você vai e volta para o seu trabalho todos os dias com carro a gasolina, você gasta 12, 13 reais em torno, né, da quilometragem que você utiliza com gasolina. Se você avalia que se você utiliza um carro elétrico, você reduz isso para 2, 3 reais diariamente.
Então, quer dizer, essa é uma diferença no orçamento familiar muito grande. Quando as pessoas passarem a entender mais e mais essa diferença em carro elétrico para carro a gasolina, no seu uso diário, em termos de custo, em termos de bolso, de peso de bolso na condição de uma família brasileira, eu não tenho dúvida que isso vai crescer, sobretudo em carros compactos, porque eu acredito que a majoritária parte do mercado serão de carros híbridos e carros híbridos plug-in flex-fuel, que é onde a utilização do etanol, sobretudo com a capacidade da conjugação com o motor elétrico, para que a gente possa melhorar a performance e eliminar, né, para que não necessário seja mais o etanol custar até 73% do preço da gasolina, para o Brasil é fantástico. Então, quer dizer, se nós conseguimos termos políticas públicas olhando para o futuro, olhando para frente, para onde o mundo caminha, o maior mercado automobilístico do mundo é na China. Hoje a China, mais de 55% dos carros 0 km vendidos são carros eletrificados. São carros elétricos quando fala-se de carros compactos. Então nós precisamos ter essa capacidade de olhar, porque o Brasil não é uma ilha. Nós não somos uma ilha, nós temos um país sustentável. Nós temos uma capacidade de eletricidade aqui a ser gerada de mais de 230 gigawatts hora. Nós consumimos menos de 100 gigawatts hora. Então, quer dizer, se nós eletrificarmos 100% da frota de carros do Brasil, nós não temos problema nenhum com eletricidade. E eletricidade de fonte limpa, o que é completamente diferente de todo o planeta. São eletricidade de fontes como a hidrelétrica, fontes como a fotovoltaica, fontes como a eólica. Imagine só, do meio-dia a 16 horas, todos os dias úteis, 80% da eletricidade que a gente utiliza, ela vem de fonte eólica e fotovoltaica, quer dizer, com painéis solares. Hoje, nas residências da família de classe média brasileira, nós temos mais de 10 milhões de tetos, de telhados de brasileiros que já possuem painel solar que ajuda no arrefecimento da sua conta de luz. Perfeito. E o que eu perguntar, voltando um pouco no começo da sua resposta, você falou ali sobre incentivo fiscal e tudo mais, sobre políticas públicas. Você já teve, né, à frente da esfera pública e também justamente nesse campo dos transportes. Na sua visão, o que impactaria mais e o que é mais relevante é ter isenção fiscal para carro elétrico? Olha, são duas vertentes distintas. Uma coisa é fabricar, outra coisa é comercializar. Você fabricar no Brasil qualquer tipo de produto é extremamente caro. Isso não é novidade para ninguém. Se nós hoje abríssemos a nossa fronteira para 0% de imposto de importação para todos os produtos, aquilo que nós não temos capacidade de riqueza natural, nós não temos competitividade. Aquilo que é riqueza natural como proteína animal, aquilo que é riqueza natural como os alimentos, né, os grãos, aquilo que é riqueza natural, né, como as nossas cadeias produtivas de vocação natural, nós somos muito competitivos e nós somos muito capazes de competir com o mundo. Agora, aquilo que a gente não tem como capacidade, a indústria farmacêutica, mais de 99% dos insumos são importados. A indústria automobilística, nós temos hoje uma grande falta de competitividade. Então, como é que eu fabrico o carro na Bahia hoje, no Nordeste brasileiro, sem que haja incentivo fiscal? Não é competitivo. Então, se não houver incentivo fiscal, nós não deslocamos indústrias para fora das regiões dos grandes centros de consumo. Quase 70% da indústria de autopeça brasileira está aqui no Sudeste do Brasil. O grande centro de consumo brasileiro é o Sudeste e o Sul. Uma parte importante do Centro-Oeste com poder aquisitivo elevado como Brasília e as regiões do agro brasileiro, sobretudo se fala de picapes, caminhonetes naquela região. Agora, quando a gente fala do Nordeste, é um setor amplamente forte, uma região amplamente forte na questão de serviço. Agora, como é que eu desloco uma indústria que gera emprego? A gente vai lá, no longo prazo, gerar 20 mil postos de trabalho na Bahia. Como é que eu posso produzir um carro na Bahia sem ter incentivo fiscal? Então, na produção, é fundamental que haja incentivo. Agora, na emissão, né, na criação de uma política pública para que a gente possa falar, eu quero eletrificar a frota de carros do Brasil, para reduzir a emissão de poluentes, para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, para reduzir a despesa do povo brasileiro, porque você reduz, como eu disse, em 5 vezes no dia a dia. Você utiliza um carro híbrido plug-in, você usa no 100% elétrico no seu dia de trabalho, e quando você vai viajar, você usa no modo híbrido, onde você poderá utilizar o etanol ou a gasolina, como assim você escolher, desejar, uma independência, né, da pessoa que tem o carro. Portanto, você, na política pública, são essenciais a planejamento e avaliação do que é importante. A isenção de IPVA gera muito competitividade. A eletrificação, né, de regiões das cidades para que a gente possa instalar as nossas unidades de recarga, porque a infraestrutura de recarga é uma sensação de temerosidade para o pai do consumidor. A gente dá o carregador gratuitamente para a pessoa levar para casa para ela entender. O mais barato é você carregar o seu carro na sua casa, para você se ver livre do posto de combustível, você se ver livre da gasolina, você se libertar do preço, do aumento dos combustíveis. Agora, as pessoas elas têm essa avaliação. Mas se porventura eu precisar carregar o carro na rua, se porventura eu precisar viajar, 90% dos brasileiros não viajam de carros com frequência. 90% dos brasileiros não utilizam o seu carro para fazerem viagens, a não ser uma vez ao ano.
E aí você, nessa avaliação de receio dessa viagem única e exclusiva ao ano, você não sequer se sabe se haverá infraestrutura de recarga ou não. Então, na questão da política pública, algumas vertentes seriam essenciais. A isenção de IPVA, como eu disse, é fantástico o que o governador Ibanez faz no Distrito Federal. Na questão da implantação de unidades de recarga, infraestrutura de recarga é extraordinário, é extremamente essencial, especialmente quando a gente fala em impulsionar. Como eu disse, o Brasil tem uma capacidade de geração de eletricidade fantástica, mas um grande gargalo na distribuição. Aí as pessoas que nos assistem falam assim, mas peraí, na minha casa falta eletricidade. Muitas vezes, o nosso carro BYD, ele é uma unidade de recarga, ele é uma unidade, perdão, de fornecimento de eletricidade. Há pessoas, eu já tive inclusive que ser acessado por pessoas que têm tratamento nas suas residências com pessoas com doenças graves e que precisam de equipamentos eletrônicos para serem ligados à eletricidade durante todo o tempo. Acaba a eletricidade de casa, como aqui já ficou 72 horas sem luz, a pessoa comprou um BYD para poder ligar a tomada do carro, sejam os equipamentos que mantêm aquela pessoa, aquele ser humano vivo, sejam geladeiras e freezers que mantêm os seus alimentos para que não sejam os perecíveis perdidos. Então, portanto, isso, imagine só, se a gente não eliminar o gargalo na distribuição de eletricidade, nós temos uma condição fantástica de gerar eletricidade, mas ela não é levada hoje aos lares, aos consumidores brasileiros. E isso nos impede de crescer mais. A gente tem avaliações de IBGE e de outros dados oficiais que várias regiões do Brasil não crescem mais porque não tem eletricidade distribuída suficiente para que esse desenvolvimento ocorra. Perfeito. É justamente nesse ponto que eu queria tocar para a gente fechar esse ponto aqui da adesão, da relação do brasileiro com o carro elétrico. Acho que é justamente, você citou a palavra receio, né? Acho que é justamente isso, assim, para boa parte do brasileiro tem receio porque é algo diferente, algo novo, né? O percentual de pessoas que tem carro elétrico ainda é muito pequeno, alguma coisa que tá, né? Um produto que está tracionando aqui no Brasil. E você tocou nesse ponto do carregamento, né? Você citou que vocês dão um carregador, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E também, como que é a pulverização da recarga, dos postos, como é que isso está hoje e se isso precisaria crescer, como é que é a sua visão sobre esse tema? Primeiro, nós damos o carregador para que a pessoa possa, ao comprar um BYD na nossa concessionária, para a sua casa, para que você se liberte do posto de combustível. A forma mais barata de você abastecer o seu carro híbrido plug-in, que eu chamo de super híbrido no caso da BYD, ou no carro 100% elétrico, é na tomada da sua casa. E aí nós damos esse carregador, seja portátil, seja o wallbox, que é aquele que você instala na parede, para que você tenha na sua casa um carregador que é o seu posto de combustível para você alimentar o seu carro. Você se liberta do posto. Um Dolphin Mini tem em torno de 340 quilômetros de autonomia. Se você avaliar o mesmo carro a gasolina todos os dias, você vai gastar para abastecer esse carro em torno de R$ 180. Se você carregar na tomada da sua casa com custo de eletricidade, no preço médio aqui de São Paulo, você vai gastar em torno de R$ 38. Então imagine só, você vai economizar R$ 142 por 340 quilômetros de autonomia. Agora, se você decidir pela necessidade de carregar pelas ruas, você tem condições hoje. Nós hoje temos o nosso BYD Recharge, que é o nosso app para recarga de infraestrutura como o maior aplicativo da maior rede de infraestrutura de recarga do Brasil. Nós estimulamos que esse setor cresça, nós estimulamos que esse investimento aconteça. As nossas concessionárias, é obrigatória a instalação de carregadores rápidos em todas as concessionárias do Brasil. Nós chegamos a mais de 70 carregadores já instalados na frente, na porta de concessionárias. As 180 concessionárias que existem no Brasil hoje será obrigatório, então nós estamos com a infraestrutura necessária na distribuição elétrica sendo requisitada, o investimento pelo grupo concessionário sendo feito para que a gente possa ter esse sistema de recarga rápida sendo instalado. E veja só, o Brasil cresceu no sistema de infraestrutura de recarga em torno de 10.500 unidades, 10.500 postos de recarga entre 2024 e 2025 para quase 15 mil pontos de recarga para infraestrutura, para abastecimento de carro elétrico. Então, é um crescimento vertiginoso. As pessoas não enxergam como oportunidade hoje até de empreender, mas muitos já empreendem nesse segmento. Você tem companhias grandes como Raizen, como empresas que investem forte na infraestrutura de recarga para poderem buscar negócio. Agora, você tem startups pelo Brasil afora. Brasília, como eu dei um exemplo aqui de uma política pública efetiva por parte do governo, do GDF, hoje você tem mais de 500 postos de recarga sendo objeto de investimento. E o que isso vai permitir? Que as pessoas tenham essa sensação de, opa, eu posso sair com o meu carro elétrico, eu posso comprar um carro elétrico se eu não quiser instalar o meu carregador em casa, sendo que seja mais barato. Agora, se você carregar na rua, não, mas eu vou pagar em torno de R$ 2 o quilowatt-hora. Na minha casa custa em torno de 95 centavos. Você vai gastar R$ 38 para carregar na tomada da sua casa, ou você vai gastar em torno de R$ 76 para carregar na tomada da sua casa. Mas
comparando com o carro a gasolina, se você utilizar o mesmo carro pela mesma autonomia de 340 quilômetros, quando se fala do Dolphin Mini, você vai gastar R$ 180. Portanto, você vai economizar ainda R$ 100 se você carregar o carro pelos carregadores rápidos ou carregadores wallbox disponíveis pelo mercado. A BYD já tem um aplicativo com a maior infraestrutura de recarga do Brasil disponível. Ela está acessível no nosso painel, aquele painel que é rotacional, que é muito famoso, né, por as pessoas reconhecerem a marca, aquele painel que gira dentro do carro, aquela tela que gira dentro do carro. Lá já há o nosso aplicativo disponível para que as pessoas possam entender. Está na palma da mão, portanto, assim, as pessoas que elas quiserem acessar todas as informações do seu carro, é muito bacana, é muito disruptivo. A gente tem uma capacidade de investimento, de desenvolvimento tecnológico muito grande. O que eu vou mostrar para você é o nosso aplicativo, onde você tem todas as informações do seu carro, como se o pneu está calibrado, aonde seu carro se encontra, se o carro tem hoje a calibragem adequada, você tem a chave digital, você abre o seu carro, você liga o ar-condicionado, você desliga o ar-condicionado, você tem inclusive serviços que você pode agendar através do aplicativo na palma de sua mão, você tem serviço de carregamento para que você possa encontrar aonde você pode carregar o seu carro pelas ruas ou pela estrada. Então assim, e eu estou falando aqui do Dolphin Mini, não estou falando do nosso carro mais caro, estou falando do nosso carro mais acessível. Você pode encontrar a autonomia do carro, você pode abrir, destrancar, você pode ligar o alerta para que você pare num shopping center, não saiba onde esteja o seu carro. Eu quero ligar o ar-condicionado porque eu deixei o carro no sol, ele está quente, então eu preciso deixar o carro ligado. Eu quero saber se portas e vidros estão fechados, se porventura eu esqueci o carro no estacionamento com porta destrancada ou com vidro aberto. Então toda essa tecnologia você tem disponível na palma da sua mão. Perfeito. Desculpa ele interromper. Não, E o app é. eu vou me empolgando aí com tanta informação. Esse app é novo ou só por curiosidade? Então, esse app, a gente já tem ele em torno de 1 ano e meio. Já criamos, inclusive, uma comunidade para que ela possa ser objeto de debate, de comunicação da empresa com os consumidores, donos de BYD. Em novembro de 2024, quando nós completamos 30 anos no mundo, nós fizemos o sorteio de 30 BYD Seal por 30 meses através dos usuários pelo nosso aplicativo BYD. Então, quer dizer, eu tenho um aplicativo BYD, que é esse app que funciona no Android, funciona na Apple, né, no iOS, enfim, nas duas plataformas mais comuns e utilizadas pelos brasileiros e pelos cidadãos, para que você tenha o seu carro na palma da sua mão. Não quero usar a chave do meu carro. Você abre com chave digital. Eu posso saber qual a autonomia do meu carro para que eu, antes de eu sair de casa, vamos dizer que eu esteja viajando, vou visitar minha família e fiquei 20 dias fora. Como é que meu carro está? Está carregado? Eu vejo no aplicativo, na palma da minha mão, onde quer que eu esteja. Ah, não, eu quero ver se meu filho saiu no carro. Eu posso entender a geolocalização do carro, não preciso pagar aquele serviço de rastreamento. No aplicativo você consegue vislumbrar a localização do seu carro. Então, quer dizer, é tudo tecnologia que você entrega, né? No BYD Dolphin Mini, no BYD Dolphin, no King, no Seal, no Song Plus, no TAN, quer dizer, no nosso carro mais acessível, mas também no nosso carro mais top de linha. Perfeito. E falando sobre Camaçari, né, a gente já tocou um pouco no assunto que você falou da operação, né, que inicia no final desse mês de junho. E o que eu ia perguntar, vocês vão começar produzindo só o Dolphin Mini? E também se você pudesse dar um overview, assim, qual que é o tamanho, quantas pessoas vão estar nessa fábrica, quantos carros vocês vão fabricar, o que você tem de números para dar para a gente sobre a fábrica? Então, a fábrica de Camaçari hoje já tem investimento integralizado de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Seja pela aquisição, que foram quase 300 milhões de reais, seja pelo investimento para a construção, que são quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Portanto, é um investimento muito expressivo. Nós não estamos falando que nós vamos fazer, estou falando do que já foi feito e que vai ser inaugurado agora no dia 26 de junho. No primeiro momento, as pessoas muito questionam. É um regime de produção transitória, é uma transição que é uma unidade de montagem no sistema SKD. O que isso representa? Eu importo kits que vêm da China para que eu possa montar aqui, mas ele já gera emprego, já promove a renda e já, nesse primeiro momento, vai gerar em torno de 2.000 trabalhadores na nossa fábrica em Camaçari. 2.000 brasileiros estarão trabalhando na nossa fábrica em Camaçari já no momento do marco inicial. E ali nós vamos fabricar inicialmente o BYD Dolphin Mini e pelo menos mais 3 carros. Nós vamos anunciar nesse momento da planta, estamos fazendo o rollout da fábrica, dos equipamentos, os testes, para que a gente possa no dia 26 de junho te receber lá, receber os que nos acompanham, seja presencial, seja virtual, para que a gente, de modo muito transparente, a gente mostre esses 2.000 brasileiros que estarão conosco lá,
Já nesse primeiro momento de produção brasileira, né, a BYD veio para ficar, para ser uma marca brasileira, para ser uma fábrica brasileira e, sobretudo, se implantou numa região que é a que mais precisa de desenvolvimento, sobretudo social e econômico do nosso país. Perfeito. Só para entender, então, o Dolphin Mini inicial e junto com eles vão ter mais 3 modelos ou esses 3 modelos vão começar a ser fabricados a posteriori? Nós teremos outros modelos que serão anunciados lá no dia 26 de junho, Ah, já no que dia um já da fábrica. serão fabricados em 2025 em Camaçari, na Bahia, aqui no Brasil. Perfeito. E o que eu ia falar, é impossível eu ignorar esse tema, né? A gente teve aquela situação do Ministério Público do Trabalho ter resgatado alguns trabalhadores na obra, né, que estavam em condições análogas à escravidão. A própria BioD já se pronunciou sobre o tema, né? A gente que está cobrindo aqui, a gente sempre inseriu os posicionamentos da companhia acerca do tema, mas eu queria que você falasse sobre, né, o que você pode falar sobre esse tema, como é que foi a sua reação e qual que é a relação da BD com isso, né? Porque os trabalhadores que estavam ali estavam envolvidos com uma empreiteira que era contratada pela empresa, perfeito? A BYD, quando teve ciência desse episódio, primeiro ato, a rescisão imediata do contrato com essa companhia. Primeiro, ela fez parte da solução, não fez parte do problema. Acomodou todos esses trabalhadores em hotéis na cidade de Camaçari para que ela pudesse buscar a solução imediata. Depois, para entender qual era o problema. Primeiro, cuide das pessoas, para depois você buscar entender qual é o problema. Portanto, desde o princípio, a BYD colaborou com todos os órgãos de controle para que ela pudesse elucidar todos os pontos que eram de dúvida. Portanto, nós não temos nenhum ponto, nenhum momento, qualquer receio de falar sobre esse tema. Ela foi hoje alvo de uma ação civil pública requisitada pelo Ministério Público do Trabalho, à espera por parte do juízo competente para que haja o pronunciamento. Nos defenderemos no processo trabalhista, né, com todo respeito, com toda transparência, que nós respeitamos as leis brasileiras, respeitamos os direitos humanos, a relação da ética e, sobretudo, a relação humana entre todos os seres, porque nós temos um lema do nosso fundador: a BYD é feita de pessoas e feita para as pessoas. Perfeito. E eu queria perguntar justamente nesse tema, acho que o grande receio das pessoas quando tomam contato com isso era o quanto, apesar de os trabalhadores, eram trabalhadores da empreiteira, perfeito? Da Exatamente. empreiteira contratada por vocês. Acho que o grande receio de boa parte das pessoas quando tomam contato com o tema é, poxa, o quanto vocês sabiam sobre isso, ou quanto existia receio. Você já tinha tido alguma denúncia? Alguém já tinha falado para você, poxa, Alexandre, acho que lá as condições estão ruins, ou já tinha chegado algo nos seus ouvidos, ou tanto você quanto outras pessoas da BD, vocês não faziam a mínima ideia que existiam trabalhadores naquela situação? Primeiro, como eu disse, quando tomamos ciência da comunicação, imediatamente foi feita a rescisão com essa empresa, para que a gente buscasse primeiro a solução, para depois entender qual era o problema. Porque se nós ali tínhamos pessoas, seres humanos, vamos primeiro resolver o problema, para depois entender qual era o problema em si. Então, quer dizer, nós sempre fizemos parte da solução. Nós nunca queremos e buscamos fazer parte de qualquer desafio ou de qualquer problema. Portanto, é importante reiterar o respeito às leis, o respeito à legislação, seja trabalhista, seja civil, seja qualquer outra, e, sobretudo, no respeito entre as pessoas. Perfeito. Você já citou um pouco das medidas que vocês tomaram, mas além disso, vocês chegaram a indenizar essas pessoas? Tomaram algum outro tipo de medida? Olha, a remuneração por parte desses trabalhadores, eu vou lhe dizer que é acima de qualquer remuneração de um trabalhador brasileiro. Então você entenda que um trabalhador brasileiro seria remunerado por aquele que foi um exemplo colocado pelo órgão de controle em torno de R$ 7.000. O trabalhador chinês que foi apontado pelo órgão de controle estava sendo remunerado por pelo menos R$ 12.000. Então, nesse aspecto, Mensais, só por. mensalmente, Perfeito. mensalmente. Então você avalia que, em termos de remuneração, contrato de trabalho, né, o desejo das pessoas de virem trabalhar, da permanência, tudo isso era feito pela empresa até onde nós fiscalizamos e buscamos essas informações de modo claro e de acordo com a legislação trabalhista e a legislação brasileira. Perfeito. E hoje esses trabalhadores não estão no Brasil, eles voltaram para a China. Todos eles voltaram custeados pela BYD ao seu país de origem. Como eu lhe disse, nós rescindimos imediatamente o contrato com a empresa, nós acomodamos as pessoas de onde elas estivessem em hotéis na cidade de Camaçari e promovemos então o deslocamento aéreo ao retorno do seu país de origem. Perfeito. E o que eu ia perguntar, hoje vocês não têm também nenhum outro contrato com essa empreiteira em nenhum outro lugar do mundo, ou tem contratos? Eu só tenho aqui operação no Brasil, né? Portanto, eu não tenho como responder por Ah, outros perfeito, países. perfeito. E o
E o que eu ia perguntar, tem mais algo a mais que você gostaria de esclarecer, falar sobre esse tema, algo que eu não tenha Então, é abordado? importante que a gente tenha aqui a transparência de poder falar, a tranquilidade de poder falar, para que as pessoas possam entender. A BYD veio para ser brasileira. Hoje, nós vamos lançar esse mote. A BYD é do Brasil. Portanto, nós viemos para o Brasil em 2014, está com uma fábrica em Campinas desde 2015. Quer dizer, nós fabricamos lá chassis de ônibus elétricos, fabricamos lá painéis solares. Quem quiser conhecer, conheça. A BYD não veio para o Brasil ontem. Portanto, não é a primeira experiência em relação trabalhista e industrial da BYD no Brasil. E esse histórico sempre foi o de mais profundo respeito à relação humana, o de mais profundo respeito à legislação brasileira. Perfeito. E teve algo que mudou da porta para dentro por conta disso? Porque geralmente algumas empresas têm algum tipo de acidente, qualquer tipo de escândalo, qualquer coisa, geralmente volta atrás e fala, poxa, a gente vai reorganizar a governança, a gente vai reorganizar, a gente vai mudar os processos para que isso não aconteça de novo. Vocês tiveram alguma mudança nesse sentido? Óbvio que vocês não têm nenhuma, vocês não estão levantando outra fábrica, né? Então não dá para analisar da mesma forma, né, o mesmo tipo de processo, mas vocês mudaram alguma coisa na maneira com que vocês olham os fornecedores que vocês estão contratando, algo nesse sentido? Olha, em termos de relação de contratação de fornecedores, ele foi observado que atendeu aos critérios e requisitos da lei. O que é importante é que o Tyler, que é o nosso CEO aqui, como ele disse, o meu par, que é o chinês, ele se deslocou quase que integralmente para a unidade de Camaçari para poder acompanhar pessoalmente a evolução dessa obra, para que pudesse então criar um corpo de acompanhamento entre uma comissão de segurança do trabalho, entre uma comissão de um ex-procurador da Justiça e do Trabalho, para que ele pudesse ter essa experiência nesse entendimento, para que pudéssemos então ter o reforço dessa avaliação de que a legislação brasileira, de que a legislação trabalhista, de que a relação entre pessoas deve ser uma integridade inegociável. Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar, falando sobre Brasil agora, eu acho que a gente falou um pouco sobre incentivos fiscais, sobre relação do brasileiro com o carro e tudo mais, mas na média eu acho que assim, cada executivo que senta aí sempre às vezes tem uma pedra no sapato diferente, né? Alguns é com questões comerciais, outro fala, poxa, a gente sofre mais quando tem juros altos. Na média, o negócio de vocês A gente sofre com sofre... tudo. Eu ia perguntar, vocês... Carro Sofre com corporativismo, é, porque certamente a BYD cresceu e cresceu muito rápido, isso incomoda e incomoda muita gente. Nós tomamos espaço, espaço de concessionários que tinham marcas tradicionais, espaço em distribuidoras que distribuíam marcas e produtos tradicionais, espaço em oficinas que têm medo dessa mudança radical de tecnologia, porque, como eu disse aqui, quando eu falo que um carro elétrico reduz 90% o custo de manutenção, por que será? É porque essa manutenção ela cai. Se você vai na oficina de um concessionário BYD, você perceberá visualmente. Visite, conheça. Qual que é o impacto da oficina? Se o carro não tiver colisão, se não tiver um acidente, você não tem carro na oficina. Porque o carro ele faz uma revisão a cada 20 mil quilômetros, diferentemente de o carro a combustão a gasolina, que faz a cada 10. Entendeu? Você vai fazer uma revisão no BYD Dolphin Mini com 20 mil quilômetros, vai gastar R$ 350 numa revisão. Portanto, você cai drasticamente. Então, toda esta mudança provoca o medo, provoca o receio, como tudo natural. Então, a gente enfrenta o quê? Enfrenta uma entidade, né, associativa extremamente corporativista e que nunca pensou no consumidor brasileiro e que nunca pensou no olhar de que o brasileiro sempre foi sofredor de preços abusivos, de preços caros, com tecnologia atrasada, com produtos completamente fora daquilo que há de moderno, inovador e tecnológico no planeta. Nós pensamos no consumidor brasileiro. Quando nós importamos, como chegou aqui na semana passada, o maior navio do planeta, que é o BYD Shenzhen, com mais de 7.290 carros sendo transportados para desembarcar no porto de Itajaí, por qual razão será? Vai aumentar o imposto daqui a poucos dias. E nós preservamos o preço para os consumidores brasileiros da marca BYD desde o início da transição tributária, aumentando o imposto, aumentando o preço para o consumidor final dentro das nossas concessionárias. Isso é demonstração de respeito ao consumidor, de construção de uma marca que quer ter longo prazo, quer ter uma relação de fidelidade com o consumidor brasileiro. perfeito. E o que eu lhe perguntar, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre Brasil, só porque me levantou curiosidade, você falou essa coisa do mecânico e tudo mais, acho que é algo que inclusive o brasileiro fala na compra, fala, poxa, não compra esse modelo aqui porque esse difícil de Quebra o investir, a câmbio, manutenção é cara, Hoje, o carro elétrico não tem câmbio. se eu tiver um BID aqui, putz, tive um problema, eu preciso levar no mecânico, é fácil achar alguém que mexe num BID ou ainda tá começando, vocês estão... Mecânicos pelo Brasil, você percebe que eles estão extremamente estimulados a conhecer a tecnologia para que eles possam oferecer um serviço, porque é uma realidade hoje já necessária no Brasil.
Os carros elétricos vêm crescendo, os carros híbridos plug-in vêm crescendo. Então, eles precisam se adequar, precisam se preparar, porque o parque circulante, quer dizer, o número de carros que percorrem as ruas, vem crescendo mês a mês, vem crescendo semana a semana. E é uma oportunidade de negócio para todos. Eu mesmo recebi uma associação, um sindicato de revendedores de carros do estado de São Paulo, a UVESP e todas, para que a gente pudesse dialogar. Qual que é o sentido de eu, que tem uma concessionária, falar com os revendedores de carros, que, se eu salvo engano, são mais de 20 mil só no estado de São Paulo, para que eles pudessem reverberar isso no Brasil, porque nós queremos que todo esse mercado prospere e cresça, junto com os nossos concessionários, mas não exclusivamente. Porque hoje, o parque circulante, o número de carros da BYD no Brasil são em torno de 135 mil carros. Mas em breve, semana a semana, mês a mês, eles vão crescendo. E eles vão crescendo e isso gera a oportunidade de quê? De você ter oficinas mecânicas capazes de operar essa manutenção, que hoje já é muito tranquilamente encontrada em toda parte do Brasil, porque é uma complexidade muito menor, é o número de partes e peças e componentes muito menor. Então, nesse aspecto, a gente quer tranquilizar, como eu fiz com os revendedores de carros seminovos de São Paulo, para que eles pudessem ser escutados, para que eles pudessem ser respeitados e dizer a eles que o nosso interesse é que o negócio dele prospere, que continue, para que ele possa saber que a BYD ela vai atuar junto deles, que a gente está criando um programa que possa avaliar a manutenção, avaliar a atualização de garantia, que o consumidor respeite essa manutenção sendo realizada dentro dos critérios e das normas do manual, para que a gente possa, inclusive, até fazer uma atualização de garantia, para que a gente possa, inclusive, avaliar se a gente pode ter um programa de entregar um carregador portátil ou wallbox para o revendedor, dentro de critérios que sejam pactuados, para que ele possa ter menos dificuldade de absorver essa mudança. Agora, vai procurar um BYD Dolphin, como muito já foi falado, com 50% da FIP. Você não acha. Você não acha nem um carro seminovo hoje para comprar. Procure um BYD Dolphin Mini. Eu desafio qualquer um que possa aqui estar participando conosco, seminovo para comprar, e que você encontre no preço que você fale, não, mas é 80% da FIP. O carro mais vendido da BYD e o carro elétrico mais vendido do Brasil. Eu desafio qualquer pessoa que encontre um BYD Dolphin Mini por 80% da tabela FIP. Você não encontra para comprar um carro seminovo. Quem tem não quer vender. E quem quer vender, vende rápido. Perfeito. E agora, num bate-bola rápido aí sobre números, você citou esse número, são 135 mil, são vendidos no total hoje. No Parque Circulante Nacional. E hoje, quantos carros vocês venderam mais ou menos no acumulado de 2024 aqui no Brasil? Você tem esse número? Em 2024 foram quase 82 mil carros vendidos, com quase 77 mil carros emplacados. Então foi mais da metade, né? Mais de Sim. 50% vocês Se venderam. você avaliar a nossa evolução, 260 carros vendidos em 2022, em torno de 23 mil carros vendidos em 2023, com quase 18 mil emplacados. Em 2024, mais de 82 mil carros vendidos, com 77 mil aproximadamente emplacados. 2025, se você avaliar até o presente momento, nós já emplacamos 40 mil carros BYD no Brasil entre o mês de janeiro e o presente momento no mês de junho aqui no nosso país. Então vocês querem fechar 2025 vendendo mais de 100 mil carros? Olha, nós queremos crescer, dar a sensação para o brasileiro que a BYD inaugura uma fábrica, se torna brasileira, fabrica no Brasil, veio para ficar, veio para ter aqui uma relação de longo prazo para o consumidor. Pode comprar no BYD. Você vai ter sucesso no seu dia a dia, você vai ter sucesso nessa relação com a tecnologia, na relação com a inovação, você vai ter redução de despesa no seu bolso, você vai gastar muito menos para dirigir um carro muito melhor, muito mais inovador, muito mais tecnológico. Então, essa é a relação que a gente quer transferir para as pessoas. Quanto a gente quer vender, o que for possível. A gente faz todo o esforço para que a gente possa ter carros acessíveis, mantendo o preço, mesmo aumentando o imposto, para que a gente possa ter essa comunicação com o brasileiro. A BYD respeita o consumidor brasileiro. A BYD tem, no primeiro lugar, a relação de pessoas para as pessoas. O consumidor brasileiro está no topo da relação da marca para com as pessoas aqui no Brasil e em toda parte do mundo. E o que eu pergunto dentro que você pode dividir com a gente também em termos de capa, que você citou ali que os investimentos de Camaçari são bilionários, mas dá para dizer quanto que a BYD coloca de dinheiro no Brasil hoje em termos de tudo? Ou Latam, o número que você puder dividir. A BYD investe bastante no Brasil. Ela tem feito um investimento expressivo no país. Veja que nós alocamos um volume de carros aqui para poder fazer a manutenção dos preços nos nossos concessionários. A gente saiu de 30 concessionários em 2023 para 70 concessionários em 2024, chegando a 120 no fim do ano, chegando a 181 concessionárias no presente momento. Quer dizer, a gente tem essa visão de respeito ao consumidor no primeiro lugar e investe aquilo que é importante, que é necessário para que a gente possa construir uma rede de concessionárias que é a melhor do Brasil.
Os nossos concessionários são os melhores do Brasil. Você vai no Nordeste, você tem um grupo Parve, como é um grupo histórico e reconhecido como um dos melhores do Nordeste. Você vai no Norte do Brasil, você tem os melhores concessionários de Brava, Vega e outros que são os melhores do Norte do Brasil. Você vai no Centro-Oeste, você tem lá grupos concessionários que são os melhores, Bali, Saga, Águia Branca. Assim como no Sudeste aqui, como São Paulo, como você tem Daruge, como você tem grupos como Gran Brasil, como McLaren Maia. Por que eu cito o exemplo? Porque para as pessoas entenderem, falar assim, poxa, eu sou de Santa Catarina, poxa, a DVA, ela tem dezenas de anos, ela está lá há muito tempo com várias marcas, e ela decidiu investir na BYD. A IESA existe no Rio Grande do Sul há dezenas de anos, e ela decidiu investir porque ela acreditou na BYD e vem obtendo sucesso a cada dia. Você vai no Rio de Janeiro, você encontra grupos como Itavema, que é um grupo de longo prazo, de muitos anos, assim como o grupo que é Rio Zen, que representa marcas históricas, a Dinisa, que é um grupo que é forte regionalmente, que elas investem e acreditam na BYD. Então nós escolhemos os melhores grupos concessionários em cada uma das regiões para que fossem os nossos parceiros, para que investissem na nossa marca e que levassem essa tranquilidade ao consumidor. Porque a nossa marca no início não era conhecida, mas quando você ia lá numa concessionária da Aruge, aqui na cidade de Campinas, você fala, opa, se ele está com essa marca, é porque a marca deve ser positiva, porque ele tem um bom trabalho de pós-venda, ele tem um bom trabalho de venda, ele tem aqui uma representatividade na cidade que é referência. Então, essa foi a nossa busca inicial. Posteriormente, nós investimos num plano de marketing, de publicidade, para que nos permitisse, primeiro, apresentar duas jornadas, a jornada do carro híbrido e a jornada do carro elétrico. E, posteriormente, a nossa marca para o cidadão brasileiro, para que a gente possa constantemente construir marca, construir categorias como híbridos e elétricos, para que a gente possa levar para as pessoas esse sentimento de que a BYD veio para ficar e os segmentos híbridos, plug-in e 100% elétricos também vieram para ficar em todo o mundo. Perfeito. E para ir finalizando nosso papo aqui, 2, 3 perguntinhas rápidas, mais sobre seu perfil, sobre carreira e tudo mais. Primeiro, como se tem algum líder que lhe inspira, alguém que foi referência para sua carreira? No seu caso, pode citar alguém da política também, alguém que você trabalhou, alguém que você admira e que foi base para você ser o gestor que você é hoje. Bem, na minha referência como pessoa, primeiro foi o meu pai, né? Meu pai foi a minha referência como pessoa, como ser humano, como integridade moral e pessoal em toda a minha vida. Meu pai tem 95 anos e foi a minha referência número 1. Depois passou o meu segundo pai, que é o meu sogro, que foi um empreendedor de sucesso, fundador da marca Neoquímica, né? Uma marca que hoje é conhecida por muitos brasileiros na indústria farmacêutica. Então, assim, como executivo, como empreendedor que veio do zero, ele não tem curso superior, mas venceu na vida do nada, saiu do nada de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, chegou ao topo com uma marca que veio do zero. Então, enfim, são duas pessoas que eu tenho como referência, né, na minha vida pessoal, na minha vida da integridade ao qual eu construí o meu nome, a minha trajetória e na minha vida profissional. Só por curiosidade, mais ou menos também, de maneira sintética, aí como é que é mais Eu ou tive menos a essa... sorte de ter na família duas bases e dois pilares muito fortes que me deram uma sustentação para poder construir nome, construir trajetória, construir integridade e construir uma capacidade profissional que me permite dormir 4, 5 horas por noite e ser feliz podendo trabalhar muito, dedicar fortemente e entregar o resultado ao qual eu acredito que eu possa entregar. Perfeito. E sobre a rotina que eu ia perguntar hoje, como é que quantas vezes você vai para a China no ano, mais ou menos, e você passa muito, e se você também vai muito para Brasília, né, por ter esse passado como deputado, como Hoje ministro e nós tudo mais. temos um time em Brasília de relações governamentais que realiza o contato, o debate, o diálogo diário. Portanto, a minha presença em Brasília já não é uma constante. Essa relação é feita por uma equipe profissional que debate nos órgãos, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, como o agente de políticas públicas e reguladores do setor automobilístico brasileiro, e todas as outras áreas, né, Ministério do Transporte, como detém o Senatran, que faz ali o registro, né, de carros novos, enfim, todos os debates, todas as áreas, todas essa relação, seja com o Congresso, seja com o Executivo, seja com o Judiciário, em Brasília, nós temos uma equipe profissional capaz que hoje realiza esse trabalho no dia a dia, semana a semana e, é claro, mês a mês. Perfeito. E para fechar o nosso papo, a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como líder da BYD aqui no Brasil? Olha, te confesso como o meu melhor dia na BYD foi quando nós alcançamos, no final de 2023, os números que nós alcançamos, porque era completamente inesperado. A meta do ano era que nós pudéssemos vender 6 mil carros. Quando nós chegamos ao fim de 2023 e fizemos 23 mil carros, quer dizer, quase 4 vezes acima daquilo que era a meta inicial, que já era impensável, foi um momento que eu entendi, um momento assim, mais desafiador, como uma etapa muito forte e vencida. O pior momento foi aquele momento onde todos nós pudemos reconhecer naquela situação trabalhista em Camaçari, que de maneira, como todo cidadão, a gente se sente triste, havendo ou não a razão, mas ninguém quer
ter qualquer tipo de relação com qualquer sensação, sentimento, atitude, possibilidade que possa ser avaliado, eventual ou colocado de relação de trabalho, de relação humana entre as pessoas. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, por dividir com a gente aí todos esses temas, por falar com a gente daqui da Isto é Dinheiro, viu? Eu que agradeço a você, obrigado pela oportunidade, prazer estar contigo, estamos à disposição. Todo prazer é meu. E brigadão também para você que acompanhou o Dinheiro Entrevista de hoje, para você que acompanhou o episódio até o final. Lembrando que você pode acompanhar a gente no YouTube, mas pode acompanhar a gente também nas plataformas de streaming de áudio, né, no Spotify, e dar uma olhada nos cortes aí, né, para gerar interesse em alguma entrevista que você queira ver aí, tá nas nossas playlists aí do canal do YouTube. Lembrando de você de engajar, né, a sua opinião é muito importante, então deixem aí nos seus comentários, nos comentários, né, as suas sugestões, se tem algum executivo, alguém que você queria ver aqui nas entrevistas do Dinheiro Entrevista, e também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. É isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.